Alô pessoal, tranquilito no mais? Neste vídeo você vai ver uma palestra do Dr. Claudinei Capes sobre o magnésio na cultura do milho e na cultura da soja. Essa palestra foi apresentada no Magnesium Day. É imperdível! Inicialmente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje e também ao GAP, pelo convite, em nome do Rafael Otto, aqui o Vite também, e por dar a gente essa oportunidade de falar de um elemento muito importante para a soja, para o milho, para a cana, como a gente tem sido o foco desse evento, e aliás um evento específico e que realmente havia necessidade, A gente vai muito em outros eventos em que fala-se de adubação, fala-se de solo, de A até YZ, mas a gente esquece muito desse elemento magnésio que é de extrema importância, E eu vou falar aqui um pouco focado em soja e milho. Obviamente que o que eu vou reportar aqui é a minha experiência que eu tenho lá no Mato Grosso, boa parte que eu tive junto com a Fundação MT também, que é uma instituição que ainda predomina no Cerrado, que tem muita informação voltada para esse elemento. Bom, algumas peculiaridades do magnésio que eu listei, boa parte que eu vou comentar também já foi dito, mas vou tentar desviar um pouco disso, Mas o magnésio, a gente não vai deixar de fato, nós não vamos deixar de fazer calagem, não vamos deixar de aplicar calcário, portanto, o magnésio sempre vai estar entrando no nosso sistema via calagem, isso é fato, A questão é que o magnésio é um dos poucos elementos que a gente aduba no sistema de soja e milho sem atender sem atender a necessidade da planta, a gente não aduba o magnésio atendendo o que a planta quer. Esse é um fato muito importante que tem que ser dito. A gente aplica no sistema soja-milho estabelecido 2 toneladas de calcário a cada 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, mas não é porque a soja precisa de 30 kg de magnésio e o milho mais 30 kg de magnésio, A gente aplica com o intuito de que elevar o pH, fornecer cálcio, neutralizar alumínio, e nessa história o que acontece? O magnésio vai de carona, vai de reboque, o professor comentou muito bem isso, Então esse é um ponto que tem que ser dito novamente. E aí o calcário tem toda aquela questão, A dissociação é lenta, disponibilidade de cálcio, magnésio, tem vários tipos no mercado, a dose que eu vou aplicar, operacional, então dependendo do tipo eu vou desbalancear todo o meu sistema. Então é um manejo mais delicado. Pode ser que hoje esteja atendendo a nossa demanda de magnésio para eu colher 60 sacos de soja, mas se eu colher 60 sacos de soja hoje, eu estou fora do mercado, eu tenho que buscar mais que isso. E aí sim veio de encontro com esse evento, buscar alternativas para a gente manejar esse magnésio, com que a gente alavanque ainda mais esse potencial de produtividade. A questão aqui, existe sim, esse é fato, desequilíbrio com gesso. A gente aplica gesso no nosso sistema, dependendo do meu critério que eu utilizo, eu posso ter um desbalanço, a gente vai ver isso daqui a pouco. A questão de adubação, tudo foi bem falado aqui, principalmente com cálcio e potássio, eu vou me desbalanceando o meu sistema, Às vezes não é porque o meu magnésio está baixo, está limitando o meu sistema, mas o desequilíbrio está tão grande que eu não consigo mais alavancar ou avançar a minha produtividade de soja ou de milho. E por último aqui, diagnose a campo. É muito confuso quando a gente fala de soja e milho. O pessoal não sabe identificar o campo. E aqui é muito importante esse ponto, porque o produtor, você pode falar para ele, se você não cuidar com o gesso, você vai desbalancear o magnésio, o cara está colhendo bem. Ele é igual ao São Tomé, ele tem que ver para crer. Então esse ver para crer começa aqui, num diagnóstico a campo. O ideal é que ele nem veja o sintoma, Mas eu vou reportar nesse sentido que tem problemas de identificação desse sintoma de soja e milho, tem uma gigantesca confusão. E aqui é o ponto mais importante para ele abrir o olho, que realmente o potássio, o magnésio pode estar
limitando a produtividade da soja ou do milho dele. Vou começar aqui, ó. Veja bem essa imagem. Deficiência de manganês ou magnésio em soja. Imagine vocês lá no campo, no dia a dia, e ver uma cena dessa. Manganês? Manganésio. O vídeo já acertou aqui, manganésio. Então veja bem, se a gente olhar nessa imagem, que a gente pensar na academia, no conceito da remobilização do magnésio. A gente olha aqui, ó, folhas velhas, né? Aqui boa parte dessas folhas com sintomas estão na parte mediana para baixo, né? O que a gente sabe? Para ser manganês, aonde tem tal sintoma? Folha nova. Opa, então é o que? Magnésio. Mas na verdade isso aqui não passa de manganês. E por que isso acontece? Porque o cidadão que vai lá no campo, ou aliás, que fez essa foto, não sabe identificar e não vai muito a campo. O que pode ter acontecido? Essa folha velha aqui, essa daqui também, não esqueça, um dia ela foi nova, a idade da planta. Então, se ele não tem esse acompanhamento dessa área, o que acontece? Ele vai lá, o produtor aplicou um manganês, corrigiu, as folhas novas vão vir limpas, sem sintoma. Mas essa folha aqui não vai deixar de ser velha e vai apresentar o sintoma de manganês. Mas ele aprendeu o seguinte, que sempre quando tem o sintoma com internervura, né, a nervura verde, toda pálida, é magnésio, folha velha, mas errado, não é. O que acontece também no Mato Grosso é de soja milho com calagem superficial por muito tempo, o pH muito alto nos primeiros 5 centímetros. Então acaba o quê? Se eu tenho uma indisponibilidade ali desse manganês, logo no primeiro centímetro de solo, é comum a gente ver soja e milho, quando é pequeno, com deficiência de manganês. À medida que a raiz vai crescendo, ela acessa um ambiente mais ácido no solo e, consequentemente, um ambiente que tem mais manganês solúvel, e aquela deficiência sobe naturalmente, sem aplicar nenhum produto, né? Então, tomar muito cuidado com esse diagnóstico a campo, que tem dado confusão. E para complicar mais um pouco, veja bem essa foto aqui do Cezinha lá da Embrapa, César de Castro. Aqui ele mostra o seguinte, ó, uma planta de soja na parte de baixo, deficiência de magnésio, ok? E aqui em cima nós temos uma toxidez por manganês, tudo isso acontecendo na mesma planta. E por que está acontecendo uma toxidez lá em cima? Primeiro vamos responder a parte de baixo. Por que tem deficiência de magnésio? Porque o solo realmente não tinha teor adequado para suprir adequadamente essa planta, né? Então dá deficiência. E deu toxidez de manganês porque é um solo com baixa drenagem, solo encharcado, ou seja, você acaba tendo um manganês mais solúvel. Então a planta se intoxica com manganês. Tá? Então dá mais confusão ainda para a gente diversificar no dia a dia. E essa foto ali então, deficiência de quê? De potássio ou é excesso de cálcio e magnésio? Isso também acontece no campo. Eu vou ajudar vocês, ó. Resultado da análise foliar. Para quem não lembra dos níveis críticos para a soja, então vamos colocar a colinha aqui ao lado. Se a gente olhar isso daqui, que a gente fala baixo potássio, mas junto com o baixo potássio nós temos um excesso de cálcio e um excesso de magnésio. E agora, é deficiência ou é falta? Né? Então veja a confusão que isso dá no campo, né? Para a gente tomar essas decisões. Isso daqui em milho. Milho é muito complicado, qualquer coisa fica estriado, né? É manganês ou é magnésio? Então, esse daqui, ó, é manganês. E a gente vai ver que é muito similar a quem é magnésio. Uma dica importante para quem está no campo: como separar quem é manganês e magnésio. Lógico, a deficiência de magnésio sempre está atrelado a um solo ácido, né? E manganês, um solo mais alcalino, pH elevado, né? Para quem não conhece manganês e magnésio em milho, mas você quer identificar que realmente é um manganês no milho, você vai lá, ó, na fazenda, aonde toda fazenda vai ter um local onde foi depositado o calcário. Você vai lá que vai estar o pH muito alto. Você vai lá e olha aqui, ó, soja com deficiência de manganês, e você começa a calibrar o olho para o que é manganês, o que é realmente manganês em milho. É uma oportunidade muito boa que vocês têm dentro de uma fazenda onde é depositado um monte de calcário, tá? Devido ao pH muito alto. Aqui sim a deficiência de magnésio em milho. Isso daqui é comprovado. Foi um experimento, inclusive, que o Taimo fez a foto lá em Campo Novo, Parecis, solo arenoso,
um ensaio de gesso, altas doses de gessagem, tá? Então acaba inibindo realmente a absorção aqui do magnésio. Aqui nós temos aqui a internervura sendo formada já desde as folhas mais velhas e foi subindo, tá? E vai tomando toda a planta com o passar do tempo, né? Uma deficiência bem severa, né? Aqui a deficiência em sódio, como que ela acontece? Então nós temos aqui, ó, à esquerda um folíolo normal e a gente vai avançando com essa clorose internerval até chegar nesse ponto aqui, né? Em que a gente consegue ver a nervura bem nítida, que realmente confunde muito com manganês, né? Tá? Então tomar muito cuidado. Aqui uma planta de soja com deficiência de magnésio já sendo bem acentuada ali na parte do bacheiro, subindo, né? E aqui, ó, cuidado, né? Então o magnésio nunca vai chegar a ter deficiência na folha nova, vai, dependendo da intensidade, como é esse caso aqui. Isso aqui é uma foto que a gente fez num ensaio, um experimento que envolvia calagem com calcário calcítico, por exemplo. Então a gente chega nessa situação aqui, ó, tá? Nível crítico aqui de magnésio na folha para soja é 2,9. A gente consegue ver esse sintoma bem evidente, né, nessa situação aqui, tá? Aqui também, foto lá do César, da Embrapa, ele começou a observar esse tipo de sintoma, um sintoma mais peculiar, digamos assim, né? Mas não deixa de ter essa clorose internerval, mas a presença aqui de um bordo, aqui da borda da folha um pouco mais verde. Agora, não quer dizer que aqui não está faltando magnésio. Está sim, veja bem, 1,37, quando tinha que estar 2,9. Então está abaixo da faixa de suficiência. Ou seja, aquilo ali indica para nós uma fome oculta de magnésio. E isso é o pior de tudo. Se o produtor já tem que ver para acreditar. Imagine você falar que o seu campo está tendo uma fome oculta de magnésio. É mais difícil ainda ele comprar esse manejo, né? Essa necessidade de aplicação desse elemento na soja, no milho, seja. Aqui só para reforçar o que eu já comentei, então o nível de suficiência para a soja de 2,9 a 4,7, enquanto que para milho nós temos aí uma faixa de 1,5 até 4 gramas por quilo, tá? De magnésio, ok? Aqui então eu coloco para vocês como que é o comportamento ali, a marcha de absorção e distribuição do magnésio na cultura da soja. Então a gente observa o seguinte, que chamando a atenção aqui, com em torno de 68 dias, uma planta no estádio R4, que é nessa fase aqui, ali no ponteiro dela a gente tem vagens com 2 a 4 centímetros de comprimento, ela vai ter já acumulado aqui pelo menos 50% de todo o seu magnésio, toda a sua demanda, né? Sendo que aqui em azul nós temos o que foi realocado lá no grão, isso vai me dar mais ou menos de 25% a 30% que é exportado, ou seja, a maior parte do magnésio que a cultura da soja absorve vai ficar circulando aqui no sistema depois, vai ficar no resíduo, né? Então a exportação é mais ou menos aí 1/4 disso que vai sair lá no nosso caminhão quando a gente passar a máquina, né? Ok? E falando aqui, comparando com o feijão, o Eduardo comentou pela manhã, o feijão tem uma exportação de 3 kg por tonelada, né? A soja é muito parecida, vai ser de 2,5 até 3 toneladas, quilo, aliás, de magnésio por tonelada, tá? E aqui ao lado nós temos o milho. Então quando a gente compara com a soja, a gente observa que a curva de absorção do magnésio é mais rápida, é mais acentuada do que na soja. Então veja aqui, a gente chega aqui no estágio de VT ali, no pendoamento, ó, com 55 dias, 70% de todo o magnésio que a planta precisa já tem que estar absorvido, tem que estar lá na planta. A exportação por tonelada de grão é menor que a soja, é 1,5 kg, a referência mais antiga. Nós publicamos um artigo lá junto com o Ailton, Instituto Agronômico de Campinas, em 2018, a gente pegou vários materiais de norte a sul, leste a oeste do país, em que esse número para magnésio e milho é um pouco menor, 1,1 kg. A exportação é menor. Então eu aplico menos? Não vou aplicar menos do que a soja. Eu produzo muito mais milho do que soja por unidade diária. Enquanto soja eu vou colher 4 toneladas, milho eu vou passar de 8, 9, 10 toneladas. Então a adubação entre soja e milho é muito próxima devido à exportação, né? Acumulado final ser muito próximo, tá? Aqui a quantidade
relativa, né, que vai na tonelada aqui do milho, ela é um pouco menor, mas o montante final acaba sendo compensado pela produtividade. Esse slide aqui já foi comentado pela manhã, então o benefício, né, do magnésio na fixação biológica do nitrogênio na soja de suma importância, né, a gente consegue ver isso. O Crucial comentou muito bem também a parte de fotossíntese. Então aqui nós temos a concentração de magnésio e a quantidade de nódulos, né, na soja, quando você tem a presença aqui e a ausência ali, do magnésio. E aqui também só evidenciando que nós temos a questão da fotossíntese. Então tudo que a gente mexe se beneficia a fotossíntese e a fixação biológica de nitrogênio está atrelada, a gente acaba impactando diretamente, né? Vou mostrar isso também. O Caquimac mostrou essa foto, eu queria reforçar ela também. Nós no Mato Grosso estamos cultivando milho em uma região mais quente, né? Então veja como que é o benefício também do magnésio. Uma planta deficiente de magnésio, ela é muito mais sensível à temperatura, né? Então em ambientes como nós lá no Mato Grosso, uma planta bem nutrida em magnésio, também ela vai acabar nos ajudando nesse quesito aí, né? De diminuir esse estresse que a planta possa estar passando, né? Essa interação com potássio, né, magnésio e potássio é bem conhecida, e aqui a gente consegue ver um experimento que a ProSoja Mato Grosso conduz lá em Campo Novo do Parecis, ó. Então veja aqui o visual da soja sem aplicar o potássio. Aqui quando aplicou-se 120 kg de K2O e aqui 180 kg, então está aqui estampada a deficiência de magnésio, inclusive lá em cima, né? Mas isso, pessoal, não é para dar medo em vocês. Esse daqui no caso é um solo arenoso, em que o teor de magnésio no solo estava muito próximo ao nível crítico. E aí sim, você colocar essa fertilização mais alta, até 180 kg, pode dar problema. Porque para a soja, quantos quilos de K2O eu aplico normalmente? 90 a 110 quilos. Se eu guardar isso aqui na minha cabeça, eu nunca mais vou aplicar potássio, né? Mas não é essa a mensagem. Então, mais importante que a relação que você vai ter, você ver qual que é o nível que você tem desse magnésio no solo, né? Não precisa ter tanto medo assim, tá? E nesse mesmo estudo, o que aconteceu em termos de produtividade da soja? Aqui embaixo nós temos as doses de K2O, né, aplicado ali a lança no momento do plantio, né? E veja que a gente saiu de 3,8 toneladas, ó, e caiu até 3,6 toneladas de soja. Quando a gente olha o nível de cálcio e nível de magnésio, aconteceu isso, tá? A partir aqui da dose de 120 kg de K2O, nós já atingimos aqui uma deficiência evidente. O nível na folha ficou abaixo da faixa de insuficiência, tá? Então, tomar muito mais cuidado com a dose de potássio que eu aplico na soja, quando o teor de magnésio já está dando um certo sinal, quando o motor do avião está pifando, né? Você tem que tomar mais cuidado ainda, ok? A relação aqui também, ó, de magnésio, quando a gente aumenta o potássio, a tendência é sempre diminuir o magnésio. Também mostrado aqui pelo trabalho do César de Castro, lá dentro. E ele mostra também o seguinte, que as maiores produtividades de soja, quando a gente faz análise de folha, se concentram aqui, ó. Você tem um teor de potássio de 18 a 25 gramas por quilo e um magnésio de 3 até 5 gramas por quilo, onde se concentram as maiores produtividades de soja, né? Ok? Aqui nós temos a interação com cálcio também, que é muito conhecida, muito falada. Aqui no caso, o experimento de gesso, a gente foi aplicando desde a testemunha até 11 toneladas de gesso na superfície, num solo argiloso lá em Sapezal. Perceba o que acontece com o cálcio, né? Então, a gente está aplicando o sulfato de cálcio, espera-se o quê? Que aumenta o cálcio, né? Então aumentou, aumentando aqui na folha da soja. Primeiro ano, o magnésio, né, no primeiro ano da soja, ó, acaba diminuindo, né, aumentou o cálcio, diminui o magnésio. Segundo ano, aqui ó, a tendência vai se mantendo, ó, a gente aumenta cálcio, diminui o magnésio. O milho aqui também, ó, né, aumentou o cálcio, mas o magnésio não teve tanto assim uma tendência. Perceba o seguinte, que o efeito, né, dessa gessagem, ela ficou mais restrita ali até no segundo ano, alguma coisa para o terceiro ano, mas no algodão aqui já não mostrou tanto assim, né? Mas é bem nítido essa questão também, quando a gente aumenta muito o cálcio,
vai diminuir também a absorção de magnésio na planta. A questão do tipo do calcário é importante ou não é? Então veja aqui, ó, nesse experimento também, lá em Sapezal, tá? Onde foi feito combinações de calcário calcítico e dolomítico, né? Essas parcelas, uma coloração mais pálida, né? Exatamente onde a gente tem o calcítico. Essas mais escuras aqui, que não tem as setas, são um calcário dolomítico, né? Quando a gente vai lá embaixo, tem essa situação, né? Então percebam que tem uma infinidade de calcário disposta no mercado, né? A gente tem que basear a relação cálcio-magnésio. A gente tem que usar como um fator secundário, mas ela é importante a gente definir qual calcário que eu vou utilizar, né? Usou-se muito calcário calcítico no passado, que tem gerado problema até hoje, né? Áreas deficientes em magnésio ou que estão ali totalmente desequilibradas devido a esse uso, às vezes, sem critério, né? Então perceba aqui, ó, o que acontece nesse ensaio, né? A relação cálcio-magnésio, ó. Aqui calcítico, dose do calcário calcítico de 9 toneladas, 6, 3, aqui embaixo dolomítico, né? As combinações entre esses dois calcários. Então a gente sai aqui de uma relação cálcio-magnésio de 6,4 e vai até aqui chegando a 1,6. E quando a gente olha a produtividade, pessoal, veja o seguinte: a testemunha, vamos dizer assim, parâmetro de controle aqui, o calcítico, ó, foi o que produziu menos. Mas se ele produziu menos, foi devido à relação cálcio-magnésio? Não necessariamente, foi porque o teor de magnésio já limitava no solo, era muito baixo, tá? Depois, ó, nós conseguimos produzir mais soja aqui, ó, né? No final, a que mais produziu foi essa daqui, com 6,1, que deu uma relação cálcio-magnésio 3:1, tá? Então, mais importante do que a relação cálcio-magnésio é ver o valor, o teor disponível do solo, tá? A gente sempre fala isso e esse trabalho acaba mostrando isso também, né? Aqui é o mesmo estudo, mostrando aqui as doses de óxido de cálcio e magnésio, né? Então aqui os níveis do solo e a produtividade, ó. Então veja a importância do magnésio e também da escolha correta quando a gente vai está utilizando o corretivo de acidez do solo, né? E a gente fala de calcário e sempre lembra disso, né? A questão operacional é muito complicado, porque é uma fonte que a gente tem de magnésio, mas tem esse inconveniente, né? A gente vê muito isso ainda sendo aplicado de uma maneira muito errada, né? A gente aplica hoje, anos depois acaba visualizando essa cicatriz de uma aplicação muito mal sucedida, muito mal feita, né? Isso dificilmente a gente consegue corrigir ao longo do tempo, tá? Outro problema, a distribuição, aliás, a uniformidade dessa incorporação ao solo, muitas vezes fica a desejar também, né? Simplesmente passando o equipamento, eu não vejo o solo branco, já indica que já está revolvido, né? Mas nem sempre é assim, né? Então tem que tomar cuidado, porque isso também vai afetar a qualidade, né? Então veja bem aqui uma amostra de solo, né? Depois que foi feita a calagem com um torrão e o sem torrão, ou seja, mais bem preparado e menos preparado, né? Então olha o nível de magnésio aqui, 0,14, de 2,06, a saturação por base. Então veja a importância também de uma boa uniformidade de distribuição e incorporação desse insumo ao solo, né? Então, depende do equipamento. Se eu estou num equipamento desse, eu tenho mais conforto, vamos dizer assim, estou mais seguro de uma aplicação de qualidade, né? Mas nem tudo é assim que a gente tem, né? A maioria das aplicações acontece dessa maneira. Não estou dizendo que aqui está errado, pessoal, não é isso. Calcário não pó, esse pó não está seco, então vai dar pó mesmo, não tem? A questão é se vai para um lado ou para o outro, aqui está indo para trás, né? Então é assim, é normal, essa aplicação está boa, vou falar assim. Agora, depende para qual lado eu vou, né? Não sei, talvez seja um estagiário do GAP aqui, o Rafael, olha lá, fazendo uma aplicação de calcário, né? Essa vai dar uma cicatriz gigantesca depois, né? Como conserta um negócio desse, né? Então só chamando a atenção assim, que calcário é uma alternativa, mas tem diversos inconvenientes para a gente contornar. Muito cuidado com a aplicação, distribuição e assim por diante, né? Aqui eu só mostro para vocês a questão do teor de nutriente em relação ao cálcio e magnésio. São só um solo de soja milho no Mato Grosso por muito tempo. Só quero chamar a atenção para vocês o seguinte:
A gente sempre fala de adubação fosfatada na superfície do solo, e é a questão aqui da concentração das primeiras camadas. Então aqui veja, análise do solo a cada 2,5 cm até 20 centímetros, está aqui ó, 2,5 até lá na camada fechando a camada de 0 a 20. Mas não é somente o fósforo que está ali na casquinha de ovo, olha aqui o magnésio também, né? Ó, por que ele está aqui nessa casquinha de ovo também? Por calagens superficiais por muito tempo, então vai acumular em cima também, né? Então veja aqui, ó, no caso do fósforo, ó, e lá da superfície até 10 centímetros, nós reduzimos 58% já da sua disponibilidade. O magnésio, 53%, então está quase junto com o fosfatado. A gente está só no dia a dia discutindo fósforo a lanço, né? Mas o magnésio também tem essa limitação aí, né? E aí entra também a questão desse evento, que é fortalecer o uso de fontes de alta solubilidade ou de maior solubilidade em relação a um carbonato, a um óxido, né? Então aqui nós temos uma foto que a gente colocou ali, ó, fertilizante mineral, né? Mais uma pieserita, mais boro, tá? E aí, a gente tem feito estudo com esse produto, com essa fonte lá no Mato Grosso. Então veja a questão da dissociação, da liberação, da dissolução do grânulo desse fertilizante com apenas 18 milímetros de chuva, né? Uma única chuva, aliás, tá? A gente já consegue observar que só o resquício dos grânulos sendo mantidos ali na superfície do solo. Então mostra de uma maneira bem nítida e didática, né? Quanto que a liberação de disponibilidade do magnésio, consequentemente, vai ser melhor também, né? Aqui nós fizemos um ensaio de campo avaliando então o cloreto de potássio, cloreto com boro, e aqui foi uma ulexita, fertilizante mineral potássico com pieserita mais boro, para comparar justamente com esse tratamento, e esse conjunto aqui de tratamento aplicado a lanço. Depois nós pegamos o cloreto de potássio, ele com boro, e aqui foi ácido bórico, então só que aplicado não, obviamente não é no suco, foi pulverizado ali antes do plantio. E aqui por último, novamente o fertilizante mineral potássico com pieserita mais boro. Nós trabalhamos com 7 kg de magnésio aqui nesse sistema, desse experimento, tá? Isso num solo tem 33% de argila, tá? Solo ali quase argiloso, digamos assim, mas que tinha um magnésio ali de 1,3 centimol de carga, 13 milimol aqui para vocês que estão mais acostumados, e 0,8 centimol de carga de magnésio na camada de 20 a 40 centímetros. Então, o que nós observamos? A produtividade da soja aqui em azul, né? Nós conseguimos colher mais soja, chegamos em 80 sacas de soja, onde nós aplicamos esse fertilizante mineral potássio, mais pieserita, mais boro, tá? Em relação a esse tratamento, que é um comparativo direto, né? Em relação também ao próprio KCl sozinho, tá? Depois, no suco de plantio, o comportamento foi muito similar, só que uma tendência de colher um pouco mais soja quando esse produto foi aplicado no suco de plantio, tá? Em relação à aplicação exclusivamente a lanço, tá? Isso quando aplicamos 7 kg de magnésio. A dose de boro aqui foi de 1,2 kg, tá? Tanto aqui quanto aqui, né? Esses dois tratamentos. Então a gente consegue observar muito bem isso. E falando no boro, a gente observa que conseguimos aumentar também aqui na folha, né, ó, com essas entradas desses elementos, tá? Magnésio aqui embaixo também aumentou, ó, né, 3,5 aqui nesse tratamento, aqui 3,7. Então uma tendência, não a diferença estatística, mas uma tendência, uma aplicação no suco do plantio ser um pouco mais efetiva do que a lança, né? Ok? Aqui o resultado da análise de solo feita após a colheita da soja. Então nós conseguimos também evidenciar um aumento aqui de magnésio nesse solo, ó, na camada aqui de 0 a 20 centímetros, tá? Tá aqui 1,5, né? Tanto aqui a lanço quanto aqui no suco de plantio, tá? O boro também nós tivemos aqui em verde um aumento, né? Devido à entrada desse elemento sendo aplicado, seja via lexita, o próprio ácido bórico também deu uma incrementada.
esqueci de comentar, e a fonte desse boro aqui foi via tetraborato de sódio, né? Tá, então, foram as fontes que foram aplicadas nesse experimento aí no ano passado. Esse foi o trabalho que o professor Fernando Galindo fez, né, ali da Unesp de Iracema. Ele também trabalhou com quieserita, tá, num solo que tinha 0,8 centimol de carga de magnésio, um solo argiloso, 43% de argila. Então ele trabalhou lá com peso testemunha, 15, 30, 60 até 90 quilos de magnésio via quieserita também, né? Então ele conseguiu observar aqui um aumento, né, de produtividade, uma resposta quadrática, né, da soja, e também aqui um aumento no nível de magnésio, aliás, de SPAD, né, que foi medido ali na folha no florescimento, né? Então quando a gente olha aqui não está passando. Então, quando a gente olha aqui a dose mais efetiva, né, no aumento da produtividade, ficou em 30 quilos de magnésio nessa situação, que está muito próximo do que a gente tem observado a campo, né, uma dose de extração para a soja em torno de 30 quilos. Tá? Okay? Ele conduziu também, não é meu dedo que está fraco não, estou apertando para valer. Ele também conduziu o mesmo trabalho em um solo com 9% de argila, ou seja, mais limitante ainda, né, a questão do magnésio. Ele também teve uma resposta muito interessante, né, uma resposta quadrática, e novamente aqui, ó, em torno dos 30 kg de magnésio foi onde ele conseguiu observar a maior resposta produtiva da soja, ok? Tá? Isso num solo, né, novamente, um solo que já tinha uma limitação por magnésio. Tá? Então, um ambiente bem propício à resposta. E esse trabalho aqui feito pelo VIT, aqui mesmo em Uberlândia, o Fábio, né, da K+S, comentou hoje pela manhã, acho que foi um dos primeiros trabalhos que foi desenvolvido, né? Então, avaliando aqui a quieserita também, ó, 12, 24, 36 quilos de magnésio. E quando a gente observa essa média, né, das duas maiores produtividades, embora não tenha diferença estatística, deu um incremento aqui de 7,5 sacas hectare a mais de milho, né, em relação à testemunha que não houve aplicação de magnésio. Lembrando que é um solo de textura média, também aqui com uma limitação aqui à disponibilidade de magnésio no solo, ok? E já indo para a parte final também, aqui o trabalho feito lá pelo Lucas, né, aqui mesmo em Uberlândia, o Rafael Otto, o VIP, Eduardo participaram desse trabalho, está publicado na PAB, Eduardo. Foi feito uma adubação foliar, né, de magnésio, V4, R1 e R5.1. Tá? Então aqui as doses 25, 50, 100, 250, 500, até 1 kg de magnésio aplicado na folha. Entre épocas, né, não teve a diferença significativa, tá? Não foi importante, digamos assim, mas o SPAD, quando a gente olha o SPAD que foi medido lá no estádio R6, ó, teve um incremento aqui, né, linear, à medida que foi aumentando as doses de magnésio. A produtividade também aumentou, né, teve uma resposta quadrática, né, sendo que a maior produtividade ficou aqui, ó, do que mais ou menos a gente já imaginava, já esperava, coisa de 250 gramas de magnésio por hectare, né? Tá, isso está aqui na soja. Foi feito também no milho. Aí no milho a dose um pouco mais elevada, né, de 250, 500, 1 kg até 1,5 kg de magnésio, tá? E o que foi observado? Aumento aqui de magnésio na folha, né, aqui no estádio R2, ó, aumentou, e a produtividade também, sendo que a maior produtividade, a resposta quadrática, né, ficou aqui em torno de 1 kg de magnésio aplicado na folha. E esquecendo de comentar uma fonte importante, sulfato de magnésio, tá? Essa foi a fonte que foi utilizada tanto na soja quanto no milho, ok? Então é isso. E rapidamente eu vou deixar algumas mensagens finais aqui para vocês. Então, dizer que magnésio é um elemento que jamais podemos negligenciá-lo, né? Não podemos deixar de entrar na programação da nossa adubação, uma adubação inteligente, ainda mais pensando em que é um elemento que tem total interação com cálcio, com potássio, né, com o gesso,
né, que a gente vai aplicar com a calagem, então tomar muito cuidado. Está ali analgesia, tubação, potássio, que exerce uma total influência da sua disponibilidade, então a gente não vai deixar de aplicar talvez um gesso, né, para fornecer enxofre, porque vai limitar o magnésio. A ideia é usar sempre um critério estabelecido, né, para a gente balancear esses elementos no solo, tá? E aqui nós temos o calcário, então pode ser o vilão ou também pode ser o herói da história. Ele pode nos ajudar, mas também como ele pode nos penalizar, depende do tipo de calcário que eu vou utilizar. Se eu já tenho uma relação cálcio-magnésio muito larga, né, eu continuar usando o calcítico da vida, eu vou cada vez mais, né, afetando o meu sistema. Então, dependendo do que a gente quer buscar, né, esse equilíbrio, o calcário ele pode nos ajudar a balancear novamente esse sistema, como ele pode, né, levar totalmente para um declínio total, e aí piora ainda mais a nossa situação, tá? E não podemos esquecer, o objetivo principal do calcário sempre vai ser a correção química desse solo. Então o magnésio não vai deixar de entrar no sistema, né? Então o magnésio vai entrar, e parte dele vai entrar via calagem. Essa regra dificilmente alguém vai mudar tão cedo, né? Ok? Fontes alternativas de magnésio de alta solubilidade têm se mostrado promissoras, né? Eu acho que esse também é o intuito desse evento, né? Fortalecer ainda mais e alavancar ainda mais o potencial de produtividade da soja e do milho, né? Através desse elemento que a gente acaba esquecendo no dia a dia, através de fontes alternativas, e a gente consegue caminhar um pouco mais nesse sentido aí, ok? Bom, é isso, pessoal. Acabei terminando do tempo, tem 3 minutinhos, mas deixo aqui meus agradecimentos a todos vocês, novamente ao Rafael, ao Vite, a toda a equipe do GAP pelo convite. Deixo meus contatos, estarei logo mais com vocês no momento do debate. Obrigado pela atenção, gente.